Sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Eu tenho só um pedacinho para você. Os meninos aí acertaram agora? Eles me deixaram sem som aqui. Agora tá beleza? Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Pessoal de casa, um abraço. Mais uma vez estamos aqui para falar da vida, falar do Evangelho, falar de Jesus. Que os nossos corações estejam abertos e alertas, para que a gente não desperdice o nosso tempo, para que a gente se concentre e se deixe tocar por Jesus. Que esta casa que nos recebe se encha de bênçãos e que essas bênçãos se derramem sobre todos aqueles que vêm aqui, representando famílias, que cada família possa também ser abençoada. As aqui representadas e também as de casa. Aos desencarnados também, o nosso boa tarde, rogando a Deus bênçãos para essa nossa tarde. Que assim seja. Gente, boa tarde. Nós pedimos a inspiração de Jesus para cada palavra, para cada canção. Pedimos licença à espiritualidade que dirige as atividades dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes, toda a equipe. Pedimos licença aos espíritos que vivem por aqui. E contamos com o amparo dos nossos anjos guardiões, que eles possam nos intuir, cercar esse ambiente de luz para que nenhuma energia negativa, seja ela visível ou invisível, ela nos atinja nessa tarde. E o desejo é que nós sejamos úteis e cooperemos com aquilo que a providência divina programou para esta tarde. Hoje o propósito é refletirmos sobre a trajetória do espírito, ou seja, as nossas próprias trajetórias. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele faz uma citação que diz o seguinte: na planta, a inteligência dormita, no animal, ela sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Por aqui dá para ter uma ideia da nossa trajetória antes de nós chegarmos aqui e inclusive no momento em que nós nos encontramos. Um amigo espiritual nos trouxe um poema em forma de trova, bem simples, nos convidando à reflexão sobre parte do que Leon Denis citou nesse livro. E ele diz assim: tudo segue as leis divinas, desde o pó até o espírito.
tudo certo em linhas retas, é assim que está escrito. E as famosas linhas tortas, que a Deus atribuímos, são apenas descaminhos quando a lei nós infringimos. Cada passo um estágio, cada estágio uma forma, tudo certo em linhas retas, cada fase uma norma. No estágio mineral, na base da evolução, o equilíbrio é pela lei da atração e repulsão. Já na fase vegetal, comprovando sua bondade, Deus governa cada planta pela sensibilidade. Na sequência evolutiva, na natureza animal, o instinto é a lei que torna a vida normal. Nesta fase em que estamos, em condição hominal, a lei é o livre-arbítrio para o bem ou para o mal. Cada um faz suas escolhas, desde a vítima ao assassino. Somos nós os construtores do nosso próprio destino. Andar certo em linhas retas, basta usar a inteligência para seguir as leis divinas forjadas na consciência. E um dia seremos anjos repletos de puro amor, humildes executores das leis do Criador. Olha o mundo à tua volta, mas não te esqueças de ti. É hora de acordar, hora de renunciar. É tempo de compreender e amar muito mais. Tu tens coragem e alegria, tens o amparo divino, a fé que espera e confia, a prece que alivia, a harmonia das leis universais. Tu és mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica. Não ignores a força que nos faz especiais. Creia em ti, ser pelos seres, ser bom pra eles, quanto Deus é para ti. Tu és mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica. Não ignores a força que nos faz especiais. Creia em ti, ser pelos seres, ser bom pra eles, quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti. Quando nós estávamos preparando essa reflexão, primeiro para nós, né? Para depois vir até aqui para poder partilhar isso com vocês e com os amigos internautas que nos acompanham, sabe-se lá de onde, né? Desse mundão de Deus aí. Nós temos o hábito sempre de consultar os amigos espirituais e ouvi-los.
E um deles, muito disposto a cooperar, nos disse o seguinte, que a nossa trajetória, ela está repleta daquilo que nós chamamos de oportunidades. Ele diz que toda vez que nós vamos percorrer um caminho, muitas coisas acontecerão. E ele fez uma analogia com uma viagem. Ele disse que numa viagem aqui, nesse mundo material, nós podemos predeterminar uma parte. Pelo menos aqueles cuidados preventivos antes da viagem é natural que nós os tenhamos. A gente vai analisar a velocidade da pista, não pode ultrapassar, porque dói inclusive no bolso, além dos riscos que nós empreendemos com a nossa própria vida e com as dos demais. Nós realizamos revisões no automóvel, no veículo, na moto. Quem tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, provavelmente nesse dia não fará. Então muita coisa é previsível. Mas ele disse o seguinte: o que você prevê, tranquilo, faz parte. Agora, tem muita coisa que não entra no campo da previsão. Às vezes vão acontecer situações que nós não temos a mínima noção. Ele chama de oportunidades aquilo que nós não temos como certeza. Ele nos questionou o seguinte: nessa nossa viagem da vida, nós temos mais certeza ou mais incertezas? E a resposta é óbvia, que nós temos muito mais incertezas do que certezas. Aí ele finalizou dizendo o seguinte: pois é, como a incerteza representa uma oportunidade, a vida, essa viagem aqui na superfície terrena como encarnados, ela está repleta de oportunidades. A cada instante, essas oportunidades aparecem, só que tem um detalhe: uma oportunidade que aparece, ela não retorna. Poderão aparecer outras, isso é natural, mas aquela que você não aproveitou, já era. E pode ser que jogar fora uma dessas oportunidades pode ser extremamente significante na nossa trajetória como espíritos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há
Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Precisa de ti. Se trajetória é oportunidade, a oportunidade representa transformação. A vida não tem valor nenhum se não houver renovação. E às vezes nós passamos uma encarnação inteira adormecidos na matéria, literalmente estagnados, com as nossas mentes congeladas, e muitas vezes retornamos para casa, às vezes até mais endividados do que quando nós chegamos aqui. Por isso a importância de nós refletirmos sobre essa nossa trajetória. Quando você planeja uma viagem, aqui, nesse mundo físico, né? A gente sabe que já tem alguns médios aí que têm uma habilidade para viajar no mundo espiritual aí com muita facilidade. Não é o meu caso. Ou pelo menos eu não me recordo quando eu volto de lá, né? Mas tem muitos que trazem essas lembranças assim claramente. Quando você vai definir uma viagem, a primeira coisa, é lógico isso, é estabelecer qual o destino. Para onde você está indo? E aí a gente começa a se questionar, né? Nós, como viajantes da vida, qual o nosso próximo destino mesmo? Para onde que nós estamos indo? Porque me parece estranho entrar num carro, chegar lá no trevo da cidade e definir se você vai para a praia, para um lugar gelado, para a fazenda. Para onde? Qual o seu próximo destino aí? Para onde mesmo? E olha que interessante. As opções de roteiro nessa nossa viagem evolutiva não são poucas. Afinal de contas, Jesus nos disse que na casa do Pai há muitas moradas. Eu entendo aqui que a casa é uma só, mas as moradas são infinitas. Para onde você está indo? Para qual dessas moradas? Questão 55 do Livro dos Espíritos, né? Eu penso que se Kardec tivesse reencarnado lá no sul de Minas, ou na região de Goiás que eu nasci e fui criado, essa pergunta seria mais ou menos assim, ó. Diante da espiritualidade, diante dessa afirmação de Jesus que há várias moradas na casa do Pai, ele perguntou o seguinte: todas essas moradas aí tem morador? Porque são muitas. Todas elas são habitadas, né? A pergunta correta é essa, gente. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta dos amigos espirituais é positiva. Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, todas as moradas têm morador, tá? São muitas e elas são habitadas. Muito bem, imagine esse universo, agora já estão chamando de multiversos, né? Infinito, como um grande projeto de Deus. Aí Deus constrói tudo isso e coloca habitantes só nesse pontinho azul chamado planeta Terra. Do ponto de vista dos projetistas,
o custo-benefício de um projeto desse não seria viável, não. De cara já estava inviável. É ou não é? Mas vamos seguir com as informações que vêm agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Além de confirmar que todos os mundos são habitados, eles deixaram um capítulo para falar que existem diferentes categorias de mundos habitados. Essas casas ditas por Jesus são diferentes. E eles criaram categorias, lógico que tentando agrupar, são inúmeros, né, os estágios intermediários aqui, mas eles classificaram essas moradas em primitivas, expiação e provas, regeneração, moradas ditosas ou felizes, celestes ou divinas. Nós estamos, então, nessa nossa trajetória evolutiva, subindo gradativamente esses degraus. A nossa história é longa e, graças a Deus, por uma bênção do esquecimento, nós não nos recordamos dela. Porque senão seria muito difícil conseguir vencer mais essa. Alguns anos atrás, eu recebi de um amigo espiritual, eu não consigo perceber os espíritos, gente, então eu não vejo. Tem alguns que querem aparecer para mim me dar um susto e fica falando, ele é cego. Como ela percebe, com a visão mediúnica, eles chegam nela e dizem assim, esse sujeito é cego, é surdo, a gente quer botar umas coisas na cabeça dele aí, mas às vezes não consegue, às vezes, porque muitas vezes a gente dá abertura para isso. Mas mesmo com a intuição, a percepção que eu tive é que esse espírito, pelo menos quando veio trazer essa mensagem, habitava um corpo feminino. E ele veio contar uma história de algumas partes dessas suas trajetórias evolutivas, dessas suas viagens. E chamou essa história de andanças. Ele disse assim: andando pelo universo, na busca de mais amor, tropecei pelos caminhos, fiz a alavanca da dor. Sofri por desconhecer a providência divina. Hoje me encontro melhor. Ser feliz é a minha sina. Guardei em minha memória tudo o que me aconteceu. Não posso repetir erros, pois o perdedor sou eu. Nas sombras foi que aprendi a valorizar a luz. Só em meio à escuridão me recordei de Jesus. Viajei pelos encantos do mundo material. Ó, quanto tempo perdido, distante do essencial. Sempre em prazer momentâneo, gastava minha energia. E a tal da paz de espírito, para mim era utopia. Acreditei-me feliz, seguindo naquela estrada. Na alegria ilusória, retardei minha jornada. Sempre que retornava ao plano espiritual, sem o véu do esquecimento, me sentia muito mal. Naquele exato momento, despertava a consciência. O motivo da tristeza? Ter perdido a existência. A dor era muito grande, sofrimento sem igual. E a pior não era a física, era a aflição moral. Porém, para minha surpresa, por providência divina, nova chance aparecia para mudar a minha sina. Resgatado de onde estava para um lugar bem melhor, planejei uma nova andança na busca do amor maior. Essa é a luz de Deus, que não se apaga jamais. Sua justiça é perfeita e os avanços são reais. Hoje estou bem melhor e resumo o que aprendi. Parado, estive morto, foi andando que vivi. Pare aí um pouquinho agora. Tente mergulhar na sua própria intimidade, lá no fundo da consciência, e tente responder para você mesmo o seguinte: quantas andanças você imagina que já realizou aqui na superfície da Terra? Quantas vezes você acha, é um achômetro mesmo, viu gente, que você já reencarnou nesse planeta que nós nos encontramos hoje? É a primeira? Dezenas? Centenas?
Quantas? Há muito tempo você não voltava aqui? Estava com saudade? Vamos pensar nisso? É interessante. Eu sei que a preocupação aqui não é saber quantas vezes, isso não importa muito. Importa que nós estamos aqui e agora. Mas essa informação ela é bastante relevante, até mesmo para que a gente tenha consciência. Entramos na internet, fontes confiáveis, e buscamos a evolução demográfica mundial em bilhões. Em 1750, nós não tínhamos 1 bilhão de pessoas encarnadas na Terra. Em 1850, 1,3 bilhão. Não havia dobrado. 1950, gente, é bem recente. Nós tínhamos 1,7 bilhões de encarnados. Avançamos um pouco mais 20 anos. Em 1970, 3,7 bilhões. 1990, 5,3. 2012, esse é o último número oficial, né? 7 bilhões de encarnados. Estima-se que nós já estejamos próximos dos 8 bilhões. Mas a matemática aqui é simples. Pelo que eu sei, não existe fábrica de espíritos no planeta Terra. Pelo menos até agora o plano espiritual não trouxe essa informação. Então nós somos fabricados numa outra morada dessa aí que Jesus comentou. Então perceba o seguinte, se em 1970 nós tínhamos 3,7 bilhões e agora nós temos 7, é o dobro. Essa turminha não estava aqui. Concorda comigo? Porque um simples mortal como nós, simples mortal e mortal, né? Nós demoramos para conseguir uma nova chance de reencarnar, gente. Não é brinquedo, não. Às vezes, séculos, quase que milênios. Então não dava para voltar todo mundo de uma vez. E mesmo que voltasse todo mundo seguidinho aqui, não dava esse número aqui. Então eu quero que você entenda o seguinte. A maioria de nós, a maioria, está evoluindo nesse planeta Terra, está se manifestando aqui pela primeira vez. A maioria de nós. Eu escuto tanta gente falar, eu vivi no Egito, eu conheci, eu convivi com Jesus, com o que eu acho bonito demais. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque não dá para todo mundo estar lá não, era poucos. E muitos já estão em outros locais. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos pensar nisso? Cantando é melhor. Na terra estás em reparo, a ordem no universo, retornar para recompor a lei da justiça e do amor. Corrija-te agora, ajusta-te de imediato. Amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz. Mas as pessoas, circunstâncias e coisas estarão diferentes, tu também. Apaga o passado com o sol do trabalho, vigilância, caridade e compaixão. Consciência tranquila, retidão serão
Conseguiu encontrar uma alternativa aí de resposta para quantas vezes você já andou aqui na Terra? Difícil, né, gente? Talvez não seja nem justo colocar um questionamento desse. Porque, como eu disse, o mais importante de tudo isso é a oportunidade que nós temos nesse planeta abençoado de evoluirmos. Agora, é preciso um outro questionamento. Será que somente os espíritos evoluem? Ou os planetas, as casas, as moradas, como disse Jesus, também progridem? É lógico, é óbvio que não somente nós evoluímos. O planeta Terra também está em plena evolução. E isso é tratado com todo detalhamento no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o mineirinho lá vai dizer para mim assim: Alex, não é só a gente que melhora não. Os mundos também, eles dão uma melhoradinha. É por aí. É preciso compreender isso. As moradas também, elas têm a sua trajetória evolutiva. É como se elas tivessem uma alma própria. E essa alma, ela melhora. Então, chovendo no molhado agora, só para ter uma noção da linha de raciocínio, onde nós queremos chegar para essa reflexão íntima, né? A proposta é que a gente olhe para dentro aqui. Nós sabemos que, nesse momento, o que mais nos interessa são esses dois estágios aqui. Porque nós estamos exatamente no planeta Terra, rompendo essas fronteiras dos mundos de expiações e provas para um mundo de regeneração, né? Mais uma vez no Mineirês, nós estamos aqui vivendo esse período chamado transição. Se fosse lá em Minas Gerais, eu diria que transição é esse tempo para ajeitar os trem, sabe? Ajeitar as coisas para essa próxima viagem, para esse próximo destino. Então Deus é tão bom que Ele não nos joga de uma vez, ou não exige que a gente caia lá de uma vez. Tem esse período que nós poderíamos dizer assim, de adaptação. Jesus, Ele fez muitas afirmações sérias. Eu acho muito interessante porque Jesus não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Em momento nenhum você vai perceber um comportamento de Jesus tentando paparicar. Muito pelo contrário, Ele traz generosamente, com todo carinho, com todo amor, informações que, dependendo da nossa postura, chegam a ser chocantes. Mas Jesus, certa vez, disse que o joio cresceria junto com o trigo. E que no momento oportuno, no momento certo, eles seriam separados. Perceba que esse momento de transição planetária é exatamente o tempo chegado da separação do joio e do trigo. O grande agricultor do amor saiu a espalhar semente, semeou o trigo para prosperar, crescer e produzir. Mas veio a noite escura então, e o joio se lançou no campo.
Amanheceu e o trigo suspirou, onde estará o sol? E o grande agricultor do amor pediu ao trigo paciência. Por noites e dias, sem reclamar, o trigo suportou. Sob a chuva, sob o sol, as estrelas e o relento, o justo agricultor do amor voltou ao campo e agora disse: já está na hora de separar o joio do trigo. E o trigo adormeceu sob o céu enluarado, e o joio se escondeu na hiena, na hiena. O trigo amanheceu florido, alimentando toda a terra. E o joio segue agora como instrumento da paciência. O bom agricultor do amor veio então anunciar: a terra se prepara para o grande salto, os tempos chegaram. Cada qual no seu lugar, aprendendo a semear. Laiera, laiera. E o trigo há de florir em paz, e os campos vão agradecer. O grande agricultor é o semeador do novo alvorecer. A terra despertando, os seres se regenerando. Na hiena, na hiena. A terra despertando, os seres se regenerando. La la hiena, na hiena, na hiena, na hiena. As informações que nós temos da espiritualidade é que nos mundos bem mais adiantados, de onde nós já podemos ter acesso a informações, ou seja, são mundos bem próximos de nós ainda, eles estão lá estudando em grupo as parábolas de Jesus. Imagine a compreensão que eles têm. Nós ainda estamos tendo compreensões bastante superficiais. Que momento é esse? O que representa o trigo? Quais os representantes do joio? Daqui a pouquinho nós aprofundaremos nisso aqui. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Responda só para você. Você acredita
que existem seres extraterrestres. Esse é um assunto quase que proibido de falar nas casas espíritas, sabe? E eu cheguei à conclusão do porquê. Agora eu vou passar a minha opinião disso aí, né? Porque é muito óbvio. Já passou da hora da gente acabar com os preconceitos sobre esse assunto. Você acredita ou não que existem seres extraterrestres? Eu entrei no dicionário e perguntei para o dicionário o seguinte: o que significa extraterrestre? Ele disse assim, que se origina, existe ou ocorre fora da Terra ou de sua atmosfera. Ser extraterrestre. Aí no grupo mediúnico, nós estávamos discutindo esse assunto em casa, né? Aí o mentor lá do grupo mediúnico, da casa que a gente frequenta, disse assim: olha, essa expressão extraterrestre não é adequada, viu? Mas como assim? Ele falou, porque quando vocês dizem extraterrestre, é como se vocês colocassem a Terra como o centro de tudo, e ela não é. Ela é mais uma das moradas. Eu falei, então qual o termo adequado que vocês utilizam por aí, né? Vamos colar. Ele falou, aqui nós utilizamos intergalácticos. Eu falei, tudo bem. Então, de agora em diante, nós vamos chamar de intergalácticos. Mas se você quiser chamar de ET, é só o apelido, gente, não tem problema nenhum. Voltemos, então, nessa questão da evolução dos mundos. Nós sabemos que nós ainda estamos com um pé dentro do Provas e Expiações e o outro pezinho está dentro da regeneração nesse período transitório para ajeitar os trem. Repetindo o palavreado lá de Minas Gerais. E a gente se questiona o seguinte: como se dará a efetivação do mundo de regeneração aqui na Terra? Nós temos algumas possibilidades, estudando a própria evolução do planeta e algumas informações que já chegam da espiritualidade sobre os projetos planetários de outros planetas que já passaram por esse momento que a Terra está passando agora. Então nós temos algumas possibilidades principais. Uma delas é uma guerra nuclear. Já se falou tanto disso, né? Parece que agora algumas pessoas já estão um pouco mais tranquilas, porque diz que passou a tal da data limite. Mas do jeito que o povo está por aí, não custa nada de alguém apertar um botãozinho aí e as coisas bagunçarem. E aí, com uma guerra nuclear num planeta desse, ele já sai do outro lado regenerado. A reconstrução já é regenerada. Isso já aconteceu em outros tempos, em outras fases. Uma outra possibilidade que já aconteceu, inclusive na Terra em outros momentos, seria um grande asteroide, um grande meteoro, né? Porque são os milhares que passeiam aqui por perto da gente. A atmosfera consegue fazer uma filtragem disso aí, minimizar os impactos, desviar e tal, mas é uma possibilidade também. E qual é a terceira possibilidade? A terceira possibilidade é uma intervenção dos intergalácticos. A Liz falou para mim assim: Alex, você é doido de ficar falando isso nas palestras espíritas. Não, gente, acompanha meu raciocínio aqui. É uma intervenção dos ETs. Aí você fala para mim assim: não, mas isso não tem fundamento nenhum. Não tem, não. O que é um extraterrestre? Não é o que origina de fora da Terra? Da onde está vindo esse povo que está encarnando aqui agora? Isso aqui, pelo menos no que eu sei, repetindo, porque chegaram alguns agora, não tem fábrica de espírito. Não estão vindo de outras casas, de outras moradas fora do orbe terrestre? Então eles não são intergalácticos? Eles não são extraterrestres? Da onde você veio? Para onde você está indo? Lá em Minas Gerais o povo fala assim: Oncotô, Proncovô, Doncovim. E a gente está aí o tempo inteiro investindo milhões de dólares, reais, euros e outras moedas para encontrar esse povo, para encontrar ET, para encontrar, fazer assim um registro desses intergalácticos. Isso aqui são telescópios. Gente, a imagem está um pouco escura, mas aquele pontinho lá é um caminhão. Olha o tamanho desse telescópio. Esse aqui é maior ainda. Esse que tem na China, aquele outro anterior vira um caminhãozinho perto desse aqui. Sabe para quê? Para procurar ET. Eu penso que se nós fôssemos mais inteligentes um pouquinho, com um aparelhinho desse aqui a gente resolvia, achava um monte.
um espelho. Ou se a gente gastasse esse dinheirão todinho para olhar para dentro de nós. Imagina que fantástico não seria isso, aproveitar esse conhecimento, principalmente dessa meninada que está chegando agora de outros mundos. Já está acontecendo a intervenção intergaláctica. Que bênção de Deus que a transição planetária aconteça dessa forma e não por uma grande catástrofe. Nós temos que fazer prece a cada dia por tudo isso. Eu sinto decepcionados, mas eles estão entre nós. Talvez não estão com essas carinhas meio esquisitas do nosso padrão de beleza, né? Mas estão aí, ó. E tem uns mais pititim, não é? A gente foge desse assunto na casa espírita. Nós temos preconceito de falar de intergaláctico aqui dentro. Eu tenho uma teoria. A teoria que eu tenho é o seguinte: é porque é confortável para nós pensarmos que nós somos moradores eternos daqui, sabe? E aí a gente se esquece, adormecidos na matéria, que nós não somos daqui. E que o nosso destino para frentemente, como diria o Dorico Paraguaçu, não é aqui. São outros mundos mais adiantados, são outras moradas na casa do Pai. E nós temos que nos preparar para isso. Nós somos filhos da luz, gente. Nós somos filhos das estrelas, das esferas. Nada pode nos faltar quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor, das estrelas. Nada vai nos apagar. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas, ressurgindo do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo. Toda vida se refaz. Não há dor que não acabe se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo. Toda vida se refaz. Não há dor que não acabe
são filhos do Senhor, das estrelas, filhos da luz do Senhor, das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas. Não há dor que não acabe se transformando em luz. Olha que extraordinário. Nós só não podemos nos enganar que nos mundos de regeneração não haverão dores. Haverão sim. Mas as terapêuticas para amenizar essas dores e a colaboração mútua, elas existirão com muito mais intensidade. Então será muito mais light, entre aspas, transformar a dor em luz no mundo de regeneração. Nós somos, gente, acreditem nisso, caminhantes por entre e pelas estrelas. Hoje estamos aqui no planeta Terra. Como nós viemos parar aqui, muito poucos têm a certeza da real motivação. Mas nós temos inúmeras referências dessas andanças de um planeta para o outro. Talvez o livro mais conhecido que trata desse assunto seja esse que aparece aqui, Os Exilados de Capela. Um planeta que vivia um momento semelhante ao da Terra, que assim, a evolução tecnológica estava em alta, né? Mas a evolução moral não estava acompanhando, e aquele planeta já estava chegando num mundo diferente. Ele estava evoluindo, e não dava mais para permanecer aqueles seres ali. Eles foram convidados para uma nova oportunidade aqui na Terra. Moralmente um pouco perdidos, mas intelectualmente extremamente evoluídos. E vieram aqui contribuir com o seu conhecimento para a melhoria do planeta e automaticamente para se melhorarem também. No capítulo Sentença Divina fala do amparo do Cristo. O governador da terra recebeu em audiência pessoalmente todos esses espíritos para dar uma força, para dizer assim, ó, hashtag tamo junto, pode vir que eu estou do lado aí, eu estou junto com vocês, acreditem. Vou dar todo o amparo que vocês necessitarem e num momento mais para frente aí, eu inclusive vou encarnar lá do lado de vocês. Essa promessa ele já cumpriu, né? A história nós já conhecemos. O que às vezes nós não percebemos ou não queremos perceber é que esse exílio já está acontecendo aqui na Terra, gente. Informações, eu falo que são fofocas mediúnicas, mas eu perguntei para o Espírito o seguinte, eu posso contar isso numa palestra? Ele diz assim, pode. Eu falei, mas será que o povo vai acreditar nisso? Ele falou assim, olha, acreditar não é problema de cada um. Mas o que eu estou dizendo que você pode é porque essas informações elas estão sendo pulverizadas a milhares de médiuns espalhados pelo mundo. Então vocês não são privilegiados de tê-las. E é dever de vocês, se chegou até vocês, partilhar isso. Quem sabe desperta mais alguém, além de vocês mesmos que são os principais. Uma das informações foi a seguinte, que um grupo de mais ou menos 1000 espíritos foram levados, conduzidos em exílio para um planeta que está a mais ou menos 1000 anos de atraso do planeta Terra. Eles estão chegando lá com o mesmo nível de intelectualidade, com o mesmo propósito daqueles que vieram de Capela para o planeta Terra. Se é que você me entende, lá não vai ter Zap nem iPhone, né? Mas os resquícios dessa tecnologia vão estar na mente, porque o teu espírito não perde isso. Aí o espírito deu uma explicação básica, falou, sabe aqueles que destroem a natureza, não se preocupam com o equilíbrio do planeta? Pois é, estão reencarnando agora lá, onde as plantas são raríssimas.
Eles têm que cuidar, porque eles precisam se alimentar delas, então eles têm que zelar com cuidado. Eu falei, mas como é que faz? Porque senão eles destroem tudo. Ele falou, as abelhas são guardiãs dessas plantas. Lá elas são extremamente venenosas, então elas, por instinto, elas protegem até que os frutos estejam a ponto de serem colhidos e replantadas as sementes. Enquanto a planta está nessa fase da maturação, ninguém chega perto, porque se deixar naquele instinto praticamente de destruição, essa turma vai lá e acaba com tudo. Então olha só a sabedoria de Deus. Eu estou contando porque ele disse que podia contar. Eu descobri que um livro, quando ele é psicografado, ele demora. Primeiro ele é escrito no plano espiritual. André Luiz já nos contou sobre isso. Nosso lar ele escreveu lá, escreveu de novo, até ele ser aprovado lá de lá, encontrar um espírito aqui, no caso do Chico Xavier, em sintonia com ele, para ele ditar o livro e depois ele ser colocado acessível a todos nós. Então eu penso que no plano espiritual já está sendo escrito um livro. Eu não sei não se muitos de nós não seremos os personagens dele. Eu ousei já contribuir com a capa do livro. Além dos exilados de Capela, daqui uns dias nós vamos estar lendo sobre os exilados da terra. Vamos pensar nisso? Saudade de um tempo, de um lugar. Em cada coração uma semente, semente de um jardim, de algum lugar. Bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de trabalhar, é tempo de evangelizar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho. Cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho. Cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. Gente, evoluirmos sozinhos, por conta própria, nessa faixa evolutiva que nós nos encontramos, é praticamente impossível.
É por isso que a providência divina permite que espíritos como Jesus, por exemplo, encarnem entre nós para nos apontar o caminho, para nos servir de exemplo. Lembra daquele fluxo da progressão dos mundos habitados que nós apresentamos agora mesmo? A pergunta é repetida, mas como eu disse, é para que a gente não perca a linha de raciocínio. Qual o próximo destino do planeta Terra? A resposta está na ponta da língua, porque nunca se falou tanto em transição planetária para que a Terra ela se enquadre no mundo de regeneração. Mas a pergunta mais importante é qual o nosso próximo destino. Eu penso, às vezes, que o momento se faz tão importante refletir sobre exílios, sobre o mundo de provas e expiações, do que sobre o mundo de regeneração. Pelo padrão de evolução moral da maioria de nós que estamos ouvindo sobre esses assuntos, dificilmente nós permaneceremos por aqui. Mas calma, tem uma chance ainda. E o segredo foi trazido por Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Lembra quando Kardec questionou a espiritualidade, qual o tipo mais perfeito que Deus enviou aos homens, né? Para servir de guia e modelo, e eles foram diretos. Vede Jesus. Percebe a importância de Jesus? Enquanto muitos consideram Jesus como um simples missionário, nós estamos precisando dar uma importância maior. Perceber essa trajetória do Cristo, né? Entendendo a faixa evolutiva que está o nosso planeta, gente. Perceber Jesus dentro disso é algo assim, extraordinário. Para dar um gás, né? Um up, uma força para a nossa própria caminhada. Nós temos informações de que o planeta Terra, né, de acordo com os geólogos principalmente, já com comprovações científicas, é uma jovem de 4,5 bilhões de anos. E nós humanos, do ponto de vista anatômico, estamos aqui há apenas 200 mil anos. Aonde que Jesus estava quando o planeta foi planejado? Ele era um dos arquitetos, se não o chefe. Já era um espírito puro, um espírito crístico. Imagina isso, eu nem ouso questionar onde é que eu estava, né? Mas comparações simples para dar uma dimensão da importância de Jesus, porque isso faz sentido. Você pode até pensar assim, nossa, mas a gente nem precisa falar sobre a importância de Jesus. Precisa, porque ele está esquecido entre nós. Considerando um dia de 24 horas, esse relógio é um pouco diferente, nós temos aí 86.400 segundos num dia. Considerando esses 86.400 segundos como o tempo de existência do planeta Terra, nós humanos estamos aqui há apenas 4 segundos. É só um tiquinho, como diria lá em Minas Gerais. Nós estamos aqui, gente, ó. Jesus já era antes de tudo isso. Aqui tem uma outra demonstração interessante também. O próprio Evangelho nos ajuda a chegar nesses raciocínios aqui, gente. Talvez quem esteja um pouco mais longe não consiga perceber as palavras, né? Mas Brasília está naquele pontinho vermelho embaixo ali, ó, e Pequim na China no outro extremo. Eu perguntei para o Google qual a distância. Esse menino inteligente, né, que nós inventamos, imagino que tem do lado de lá, me disse que são 18 mil quilômetros aqui de Brasília até em Pequim. Então eu fiz a seguinte comparação. Essa distância de Brasília a Pequim como o tempo de existência do planeta Terra, 18 mil quilômetros. Nós humanos estamos pisando essa superfície aqui a apenas 200 metros. Ou seja, nós ainda nem demos uma volta no quarteirão, se é que você me entende. E Jesus, lá no momento do planejamento da Terra, né, ele já era um espírito crístico. Ele se dispôs a fazer o caminho inverso do nosso. Sair lá dos mundos celestes ou divinos e vir até aqui. Num esforço que nós não temos palavras nem condições de dizer, nem compreender o esforço que um espírito tem que fazer para inverter essa caminhada aí. Ele veio até aqui.
para mostrar para nós o caminho da nossa evolução. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. La la ye, ira ye. Há uma comparação que eu gosto muito, que nos ajuda a entender a importância de Jesus e, ao mesmo tempo, esse momento de transição planetária que nós nos encontramos. Eu te convido a usar o potencial da sua imaginação para pensar o seguinte: quando terminar o evento aqui, nós teremos os passes, em seguida terá um ônibus ali que nos encaminhará ao aeroporto e de lá para a China. Nós iremos imediatamente para a China. Desembarcaremos em Pequim, na capital, e depois nos deslocaremos por uma província gelada, congelada, no norte da China, e é lá que nós viveremos de agora em diante, imediatamente. Você pode me dizer assim: não, mas eu tenho que ajeitar os trem lá em casa, o marido ficou lá, eu tenho que...
esquentar a janta para ele, como diz a minha mãe, né? Então, os meninos que eu tenho que encaminhar para a escola amanhã cedo, não, é agora, não tem mais tempo nenhum. O que você tinha que fazer aqui, você já fez, é imediato. É daqui para lá. Quem de nós está pronto aí? Tem gente da terrinha ali, ó, tá prontinho. Tem 3 aqui, ó. Você não vale, eu vou arrumar um outro destino para você, mais para o Ocidente. Raciocine comigo, faça analogia junto também. Mas se a situação fosse diferente, a proposta diferente, olha gente, não é de imediato não, era brincadeira, é daqui a 2 anos. Então você vai ter um tempo de preparação, né? Facilitou as coisas. 2 anos, gente, mudou demais aí. E tem mais ainda. Nós encontramos um chinesinho, gente boa, que se dispôs a voluntariamente. Ele mora lá nesse lugar. Ele virá para o Brasil e te acompanhará como um personal. Ele vai te dar todas as dicas. Provavelmente ele vai dizer para você o seguinte: olha só, essa sua alimentação vai ter que ser modificada, porque lá não tem churrasco. Lá a gente se alimenta de algumas verduras e tem uma cenourinha que eles conseguem produzir na neve lá. Se você não gosta muito de vegetais, não, você tem 2 anos para treinar, para preparar. Consegue entender o que Jesus veio fazer aqui? Esse nutricionista da alma dizer para nós assim, ó, parem de se alimentar errado, porque com essa alimentação de vocês aí, intoxicando, o amigo espiritual diz que nós estamos na UTI, gente. Estamos andando bonitinho, achando que estamos saudáveis, mas espiritualmente nós estamos na UTI. Porque nos alimentamos de ódio, de raiva, de egoísmo, de orgulho, de desejo de vingança, de preguiça e mais um monte de alimentos que não nos fazem bem. Mas nós temos 2 anos, né? Aí o chinesinho vai te dizer assim, olha só, esses seus cobertores aí lá não funcionam, não. Aqui, quando faz muito frio, é 10 graus, 12, 15, nós já estamos debaixo dos edredons. Lá é menos 30, menos 40 o ano inteiro. Então, você trata de preparar umas vestimentas melhores, mais adequadas. Mas você tem 2 anos para isso. Entende quando Jesus falou que se não tiver com a veste nupcial, será expulso da festa? Olha a importância da depuração do espírito, para que o perispírito, que é essa roupa que nos reveste, ele esteja em condições de nós habitarmos essa próxima morada. E o chinesinho deve te dar umas aulas também. Gente, esse chinesinho é gente boa demais. Ele é nutricionista, guia turístico. Imagina isso, personal styler, né? que ensina a ser vestimentos. Ele ainda vai te dar aula de idiomas ainda. Ele vai falar o seguinte, olha, lá eles não falam português, nem inglês. Ah, é mandarim? Não, é um dialeto local lá, um pouco mais complicado. Mas eu sei e eu vou te ensinar. 2 anos, né, gente? Esse aqui é o alfabeto que eles utilizam lá. Já coloquei aqui para te dar uma ajudinha, né? E para facilitar as coisas, pelo menos o básico a gente vai ter que aprender, né? Pedir socorro é desse jeito aí que escreve. Eu não sei falar não, tá? Tô com fome, também eu acho que é bom aprender, porque pode ser que precise, né? Às vezes você vai querer descobrir onde tem um centro espírita lá, é assim que escreve centro espírita, no idioma deles. E pode ser que você necessite pedir desculpa para alguém também lá, para não ficar em maus lençóis, é por aí. Está entendendo o papel de Jesus aqui quando disse assim, ó, o idioma que se fala nesses mundos é o amor. Nós estávamos de passagem por aquele outlet ali, daqui na direção de Goiânia, né? Em Alexânia. E aí nós fomos tomar um café. E tinha alguns estrangeiros ali, que eu não sei falar para vocês nem qual era a nacionalidade deles. A língua eu não entendi nada. E aí tal, eles conversavam e a gente do lado assim, eu olhava para a cara dela, ela olhava para mim, não estava entendendo nada. Eles começaram a rir, gente, mas riram assim. Aí um companheiro espiritual falou assim, tá vendo? Ó? O sorriso é uma linguagem universal. É por aí que vocês vão ter que aprender a conversar para poder desenvolver esse idioma da amorosidade.
e conseguir sobreviver nesses outros mundos aí, até se oferecerem condições para habitar por lá. O chinesinho veio, gente, nos deu todas as dicas, ficou ali, sabe, o tempo inteiro, orientando, ensinando. Adivinha o que nós fizemos com o chinesinho? Crucificamos o chinesinho. Está entendendo o que nós fizemos com Jesus? Então passou da hora de seguir esse conselho aqui de uns amigos espirituais. Jesus fica muito grato a todo aquele que o desce da cruz e acolhe a multidão dos desesperançosos. É confortável manter Jesus crucificado. Descer ele da cruz representa um empreendimento de esforço, coragem da nossa parte, de colocar em prática o evangelho de Jesus, se é que nós queremos herdar a terra, se é que nós não queremos fazer parte dos exilados da terra, reencarnando em mundos primitivos, com inúmeras e intensas dificuldades para retomar a nossa caminhada espiritual. É resgatar esse cristianismo primitivo. Lembrar daquele momento em que Jesus, considerando-se pronto, abandona aquelas fronteiras de uma carpintaria simples e sai em busca de alguns cooperadores para o seu projeto. Ele busca pessoas simples, sem posses, sem poder, sem ouro, sem espadas. Ele convida pescadores, um por um. Tiago, Simão. Se aproxima deles e diz assim: venham, sigam-me, e eu os tornarei pescadores de homens. Esse convite de Jesus, meus irmãos, ressoa há mais de 2000 anos e chega até aqui. Brasil, Brasília, Comunhão Espírita, Salão Bezerra de Menezes. Lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, é Jesus que está repetindo o convite. Venham, sigam-me, e eu os tornarei pescadores de almas. Tu já beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almejas seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador
outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, e assim me chamas. Canta comigo. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Nós já vamos caminhando para a conclusão da reflexão dessa tarde, deixando mais uma dica dos amigos espirituais. Eles disseram que um dos grandes obstáculos para que a gente possa avançar nessa nossa trajetória espiritual, evoluindo, é o que eles chamaram de medo de amar. Eles disseram de forma muito prática, quase que lúdica, principalmente os homens. Nós somos criados alimentando uma necessidade de muita dureza, de não demonstração de sentimentos. Chorar é sinônimo de fraqueza. Demonstrar afetividade, então, nem se fala. E muitos de nós acreditamos nisso e continuamos enraizados nesses conceitos até hoje. Eles dizem que muitas das nossas experiências, que nós chamamos de amor, são frustrantes. E aí nós nos decepcionamos tanto que nós desistimos do amor. Mas eles nos lembraram que as experiências atuais que nós temos são apenas um prenúncio do amor. Ainda não são o amor verdadeiro. É preciso compreender isso. Por enquanto, a humanidade ainda está, disseram eles, privilegiando o ter. Chegará um momento que o nosso foco será pleno no ser. E aí sim, nós conheceremos e experimentaremos o amor verdadeiro. Mas como um degrau de uma grande escada, é preciso compreender que é interessante passar por esse passo. Não há como dar saltos na evolução. Que nós nos recordemos disso. Que a gente entenda que não precisa medo de amar. Ah, mas se o outro não corresponder, problema do outro. A atitude precisa ser sua. Ela é individual. Quando nós chegamos aqui nesse planeta, nós chegamos sozinhos. E nós voltaremos para casa sozinhos. Ninguém vai morrer para você. Lembra disso. A prestação de contas é com a própria consciência. O que é a reencarnação, senão um novo caminho, de provas e expiações, folhas, flores e espinhos? Jesus falou desse assunto, deixou o conselho perfeito: caminho largo é enganoso, prossiga pelo estreito. Na rota evolutiva, ninguém caminha de ré, há quem siga estacionado, por pura falta de fé. Evolui-se por si mesmo, caminhando passo a passo. Uns com os pés bem protegidos, outros tantos vão descalços. Uma curva após a outra, com subidas e descidas, com paisagens bem distintas, das desérticas às floridas. Queremos estrada reta, sem qualquer encruzilhada, mas na vida é diferente. Da partida até a chegada. E por falar em chegada,
vou contar um segredinho. Melhor do que se chegar é curtir bem o caminho. Não adianta ir com pressa, nem andar tão devagar. Siga sempre o seu ritmo. O importante é não parar. Uns para o norte, outros para o sul, num constante vai e vem, com um propósito comum, ser caminheiros do bem. Não podemos seguir sós, vamos juntos caminhar, pois precisamos do outro e podemos cooperar. No caso de indecisão, quanto ao caminho a escolher, siga os conselhos do Mestre e nunca irá se perder. A receita é muito simples, é parar e perguntar: por onde Jesus iria se estivesse em seu lugar? Glorifiquemos a Deus com a alma renovada, pelas forças que nos dá para a nossa caminhada. Por agora encerro a trova, no até breve não adeus, seguindo pelos caminhos, sempre com as bênçãos de Deus. Tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levou certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Um dia a gente chega, no outro vai embora. E agora chegou o momento da gente ir embora, né? A equipe de passistas já está ali a postos, né? Preparados para cuidar de nós. E a gente vai encerrar com uma prece cantada, né? E deixando um recadinho final aqui, de estímulo, retirado desse livro, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Batuíra, o livro Mais Luz. E tem uma mensagem chamada Na Viagem Humana. E lá o Espírito diz assim, ó. Estamos como quem atravessa mar revolto, momentos difíceis e perigos à frente, mas Jesus permanece no leme da embarcação. As mãos do Divino Mestre estão sobre as nossas, confiemos. Dia desse a gente estava meio desanimado, o Espírito disse assim: Deus é seu Pai, Maria é sua mãe, Jesus é seu irmão. Você está com medo do quê? Eu repito, Deus é seu Pai, Maria de Nazaré é sua mãe, Jesus é seu querido irmão. Está ansioso? Está angustiado? Está com medo de quê? Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Muito obrigada a vocês pela presença. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada ao pessoal de casa. Desculpe o atraso aqui, gente, mas o Alex, quando ele tira para falar, vocês viram. E hoje ele falou pouco. Eu estou vendo aqui, falei, daqui a pouco vamos desligar o microfone, né? Mas muito obrigada. Até a próxima, mês que vem, né, Alex? Tem o dia? É a última quarta-feira do mês que vem, às 17 horas. Esperamos vocês aqui. Muito obrigada, um beijo e bom passe, né, para nós.